Boa noite, meus irmãos, meus amigos, passando aqui para trazer uma palavra mais uma vez, como sempre, né? Orar, buscar ao Senhor enquanto é tempo. Amém? Como tenho dito, sempre eu falo, né? Todas as noites a gente buscar o Senhor, independente, né, o que você pensa, o que você faz, o que você pratica, né? Deus, ele fala, né, que ama o ser humano. Amém? Uma coisa que nós temos que entender: nem todas as coisas agradam a Deus, né? Mas todas as coisas agradam a carne. Por quê? Nós somos todos pecadores. Talvez muita gente critica, né, uns aos outros, critica eu, critica você. Talvez a gente está no vício, a gente está fazendo algo que não agrada a Deus, mas Deus fala que, né, Ele veio para os que estão perdidos e aqueles que estão doentes. Por isso que a gente não pode julgar, a gente não pode criticar, né? Que naquele dia Deus vai julgar. É só Ele que vai julgar. Então vamos aproveitar, vamos orar um pelos outros. Amém? Então, essa uma palavra que eu vou trazer aqui muito especial, uma palavra que vai modificar a tua vida, vai colocar no seu coração, né? E mudando cada dia mais. Amém? Mas antes disso, meus irmãos, meus amigos, né? Peço a você que continua orando por mim, né? Entrando no meu canal, dando um joinha lá, né? Dando mais uma força, né? Lá no meu canal, Val no Mundo Espiritual, que eu falo no mundo espiritual? Eu só falo aquilo que está na Bíblia. Sempre eu trago um versículo, sempre eu comento de Deus, tá? Eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Não estou aqui para falar não de placa, de pessoas que, como eu, pecador, né? Todos nós somos pecadores, mas uma palavra que Deus mais ama é falar dele, né? Que venha entrar no coração de pessoas que estão perdidas. Amém? E também, né, a pessoa que gosta de ouvir a palavra de Deus, né? E orar um pelos outros. Mas aqui eu estou aqui mais uma noite, madrugada, são meia-noite, quase chegando 1 hora da manhã. E eu espero que os irmãos, né, gostem, né? Sempre algumas pessoas acompanhando meu canal. E eu fico feliz, né, também, e espero que Deus sopra mais, né, que eu tinha dito, né, a minha pessoa, né, que a gente está aqui para a gente orar, amém? E agradecer, meus irmãos, as pessoas também que colocam o nome no caderno aqui, pede para me orar, né? Tem várias pessoas que talvez a gente fala assim, será que a oração ela move alguma coisa? Sim, move sim, né? Eu falo pro cara que quando Jesus andava com seus discípulos, todos eles oravam, né? E Deus também, Jesus andava ali com eles, né? Foi tanto que, né, Pedro era um homem carrasco, um homem ali que qualquer coisa ele já estava ali falando com Jesus, né? Será, Senhor? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Sabe por quê? Tem muitos assim, como Pedro, né? Acredita e desacreditando e negando também, né? Talvez você está andando com um amigo, pensa que é seu amigo, mas ele tá ali, né? Para atrapalhar a sua vida, né? E pensa que você está com ele, mas tá aproveitando de você, tá? Tá vendo as suas obras, tá vendo os seus passos, mas lá ele pode dar um trapaço em você,
aí você vai ver que é um amigo. Assim foi Jesus com Pedro, né? Pedro andava com Jesus direto ali, ó. Mas chegou uma hora que ele teve que negar Jesus. Por causa que ele ficou meio assim, sabe? Porque de outras pessoas falaram para ele: você está andando com o mestre? Você está andando com Jesus? Não, não estou não. Então tem muitas pessoas assim, tá? Aí nós temos que tomar cuidado. Então vamos, né, vigiar naquilo que você pensa que está dando certo, está dando errado na sua vida. Amém? Então é por isso que Deus fala, né? Vamos orar para os amigos, colegas e para as pessoas que não acreditam também. Amém? Importa eu e você fazer a obra de Deus. A obra é isso aqui, é buscar primeiramente o reino de Deus, para depois das coisas. Amém? Tem uma palavra aqui, ó, que eu meditei, uma passagem aqui, Isaías, né? Isaías 55, né? Versículo 6. Aqui diz assim, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto, né? Deixa o ímpio e os seus caminhos, o homem maligno, os seus pensamentos, e se converte ao Senhor. Amém? Tá vendo? Buscar ainda é tempo. Olha que palavra forte, meus irmãos. Tá? É uma palavra para você meditar e para você colocar no seu coração. Tem muita gente que deixa para buscar Deus lá na frente, né? Ou então só deixa buscar quando está em cima de uma cama, no hospital. Hoje que Deus fala, buscar enquanto é tempo. O que é buscar, meus irmãos, meu amigo? Né? Aqui, se o coração desejar, né? Você faz uma visita na casa do Senhor, buscar quando você estiver num lugar, né? Você quer orar, ou no mato, ou no seu lar, o Espírito Santo está tocando no seu coração. Então você está buscando a presença de Deus quando você ora. Você está trazendo Ele mais perto de você. Talvez você pense que não vai dar nada certo. Talvez você ora ali, mas você vai orar assim, meio com uma oraçãozinha meio assim, mas se você orar com fé, Deus vai te ouvir a sua oração. E outras coisas também, né? Buscar enquanto é tempo. Por quê? Você que tem um vício, você que tem algo que já pratica, né? Você tem vontade de largar, larga e vai à casa do Senhor. Não importa a congregação, tá? Vai lá e busca e fala com Deus, para Deus tirar o vício, né? O local que você anda, tudo isso. Por isso que Deus fala, buscar enquanto é tempo. No meu caso aqui, eu estou orando, buscando a presença de Deus. Que essa palavra pode ser para mim, pode ser para você. Então, buscar enquanto é tempo, né? E fugir do mal. Né? O que é fugir do mal? Né? Mesmo, né, a gente tá ali errando, mas a gente tem que pedir a Deus. Talvez a gente vai para uma gandaia, talvez a gente vai tá com vício, cigarro, bebida. Se nós tá buscando a Deus, pedindo a Deus, Senhor, tira esse vício, não deixa eu andar para esse caminho. Aí você fala assim, eu tô pedindo, mas nada acontece. Mas continua buscando a presença de Deus, pedindo a Deus. E vai chegar uma hora, aquilo que você está fazendo, Deus vai tirar. Amém? Então, tudo se torna um vício, né? E fica difícil para nós buscar Deus. É por isso que a palavra de Deus fala, buscar enquanto é tempo. Enquanto nós estiver orando, buscando a presença de Deus, aquele vício ele vai sair nesse pouco.
vai dando nojo, né? Então, Deus é Deus. Não precisa da mãe, não precisa do pai, não precisa de um amigo. É Ele que vai colocar nesse caminho. E essa palavra que eu falo, meu irmão, que vai servir para todo mundo, né? Então a palavra tá aqui, ó, né? Buscar enquanto é tempo, né? Que achará ainda o caminho. Enquanto nós estiver buscando a presença de Deus, né? Ele vai estar ali no seu caminho, dando força para você orar, principalmente orar. Você vê aí que tem muita gente perdeu a essência, perdeu o carinho, perdeu o temor até para orar. Até quando alguém vem falar algo de Deus, uma palavra, que a pessoa não quer ouvir mais. Você pode ver aí, abrir aí no YouTube, tem muitas pessoas que estão perdidas, meus irmãos. E outras pessoas têm vergonha de sentar na mesa, de abrir uma Bíblia, né? Pede a Deus para tirar do vício, peça a Deus para tirar do mau caminho, mas não tem coragem de sentar, abrir uma Bíblia, ler a palavra. Que a palavra de Deus fala que quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando com a gente. É o Pai dando ensinamento, né? Buscar enquanto é tempo. Esse aqui, ó. Se nós não ler uma palavra e não orar, como ele vai abrir, né? Como ele vai ficar no seu caminho? Como é que vai abrir os caminhos para você? Então, meu irmão, Deus fala, né? Buscar enquanto é tempo, né? Talvez a gente pense que é difícil. Talvez você fique assim, não tenho mais força, ninguém me ajuda, né? Ninguém está nem aí comigo, mas faz sua parte, meu irmão. Assim como eu. Talvez, eu tenho certeza que tem muita gente me julgando agora. Você que está ouvindo esse vídeo pode até falar, mas eu estou fazendo minha parte com Deus, independente ou não, né? Nós estamos aqui para buscar a presença de Deus, né? Então, isso faz bem para nossa alma, graças a Deus, né? Quando alguém pede uma oração para você, é que ele está necessitado. A alma está fraca. Teu corpo está necessitado da presença de Deus. Até a carne precisa. Então, quando alguém pedir uma oração, não nega. Que a oração, ela é força. É como fosse aqui essa água, né? Como sempre eu tinha dito, né? Se você não beber água, você vai ter problema, né? Você vai ficar fraco, né? Seu rim, né? Uma hora vai parar. Por quê? Falta de água. Então, a água, ela é vida. E assim é Jesus, Deus, né? Por isso que a palavra de Deus fala: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, fracos, né? E quando você ora, busca e recebe uma oração de um profeta, de um irmão, de um pastor, você fortalece. Você vê que muita gente aí, ó, até com hino, vai cantar um hino, você não aguenta. As pessoas ficam ali, ó, chorando, porque está necessitada da presença de Deus. Falta de buscar, né? Não tem tempo. Sempre tem botando desculpa. Não vai dar porque eu tenho compromisso. Não vai dar porque eu tenho que chegar em casa e fazer umas coisas. Não vou orar porque eu estou cansado. Eu estou cansado, eu tenho que dormir mais cedo. Mas na frente de uma televisão, ficar no celular. Você pode ver, quando a gente está na Bíblia, a gente fica ali, ó, 10 minutos já está cansado. Agora você pega um celular, fica 1 hora, 2 horas no celular. Isso aí é a carne. Agora quando você abre a Bíblia, né, a carne cansa. Por quê? Que aí é o mundo espiritual. Ele se abre. É a presença de Deus fazendo
na sua vida. Então, se você pratica isso aqui todos os dias, abre a Bíblia e fala para Deus, ora, Deus, Ele manda um anjo para fortalecer o seu espírito e tua carne. É a mesma coisa o jejum. O jejum é a mesma coisa. Você fica um dia todo ali, ó, orando, buscando a presença de Deus. Aí Deus vai fortalecendo, né? Porque você está na presença de Deus. Então, todo mal que estiver ao teu redor vai cair por terra. Alguém falando de você, alguém fazer algum trabalho, nenhum mal vai encostar sobre a sua vida. Então tua alma vai estar forte ali junto com Deus. O anjo vai estar no seu lado, acompanhando. Por isso que é bom a gente buscar enquanto é tempo. É isso que eu estou falando, meus irmãos. Né? Sei que é difícil? É. Né? A gente está trabalhando, vai a algum lugar, chega cansado. É difícil. Mas se nós se esforçar um pouquinho, talvez a gente nem vai para a igreja. Né? Que Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se nós buscar primeiro dentro de casa, né? Tem muitos que vai buscar na igreja. E em casa, como é que tá? Como é que tá a tua vida na tua casa? Então você está perdendo seu tempo, meu. Primeiro em casa, depois lá na rua. Amém? Então, vamos aprender com a palavra. Vamos buscar enquanto é tempo. Né? Jesus, Deus está próximo. Deixa os outros julgar. Deixa os outros comentar. Deixa os outros falar. Mas o que importa é você com Deus. Amém? Por isso que nós temos que fazer nossa parte. É a mesma coisa a salvação. Né? A salvação individual. Quando você morrer, nós morrer, só misericórdia. Que a Bíblia fala que o negócio é meio estreito. Então vamos, né, praticar, orar, buscar, para a gente pedir a salvação para Deus. Né? Não vamos olhar para sua mulher, para os filhos, para a mãe, para parente, para vizinho. Se alguém falar assim, você vai para o inferno, você está pecando, tá? Você está fazendo isso. Deixa falar. Sabe por quê? Porque isso é o inimigo, meu irmão, botando na mente das pessoas para ver se você para de orar. Você já viu? Quanto mais você ora, mais as coisas ficam estreitas para o seu lado. Por quê? Não é a pessoa, é um inimigo, é um espírito, né, da confusão, né? Até a sua esposa, seu marido, é o primeiro a criticar. Porque o inimigo não quer que você vá para o céu. Então ele usa próprias pessoas dentro de casa. A mãe, que não é evangélica, a mãe, o pai, que está no bar. Aí começa a julgar você. Então, vamos, né, virar as costas para essas pessoas. Vamos orar por eles. Né? Orar para a família, para os seus filhos. Tem filho aí, ó, né? A mãe está na igreja, a avó está na igreja, mas para ele, ó, a farra é lá fora. Agora, quando começa a apertar o calo, meus irmãos, aí começa a pedir oração para a mãe, para a avó. Se der tempo, amém. E se não der, como acontece muito aí, ó. Quantas mães pedindo, meu filho, sai dessa moça, que essa moça não é para você. Minha filha, sai desse moço, que ele é casado. Sai desse moço que está nas drogas. Esse moço não quer nada com você, está aproveitando. Então, meus irmãos, minha amiga, tende buscar Deus, que é um espírito que está acompanhando essas pessoas. Muito jovem estão se perdendo. Por quê? Porque não ouve a palavra de Deus. Não tem um tempo para buscar a presença de Deus. Você pode ver, aqueles que buscam a presença de Deus, Ele dá o livramento. Eu não vou falar que ele é santo, ele vai passar por isso. Passa. Só que Deus dá o livramento. Você vê que muitas pessoas também aí estão sendo livradas da morte, de um assalto, né? De uma cilada, até da macumba. Se a pessoa da macumba faz maldade, eles não estão ali para que vai para o céu. Ele já fala, maldade.
Então vamos orar para essas pessoas, até eles, quando passam na situação crítica, né? Quando eu dou uma falha para os espíritos dele lá, eles vão ter a cobrança deles. Aonde vai correr? Deus. E Deus tem misericórdia dessas pessoas, por causa que Deus tem um compromisso com eles. Deus tem um propósito com essas vidas. Eles são inocentes, só que eles estão errados. Eles estão praticando coisas que não agradam a Deus. Para eles estão certos. E não só eles, várias religiões aí, ó, principalmente de evangélico, tá fazendo tudo errado, né? Quantos irmãos aí estão lá na igreja lá, mas não tem coragem de ir na casa de um irmão para orar pelo outro, né? Eu falo pelo meu caso, né? Muitos estão lá, mas não tem coragem de chegar, ô irmão, vou fazer uma visita em sua casa. Mas eu fazer o quê? Mas naquele dia ele vai cobrar. Aquele irmão estava pedindo oração, por que você não foi? Né? Então, se você não vai na casa dele, ora por ele. Amém? Então, irmão, a palavra de Deus está aqui, ó. Uma palavra pequena, buscar enquanto é tempo. Né? Que nós não somos nada, meu irmão. Né? Nós não somos nada. Né? Essa carne aqui, ó, quando adoece, ela vai para a cama. E da cama vai para a terra. E lá vira água. Isso é espírito. Hã? Tem muita gente que não acredita, pensa que vai ficar aí, vagando. Tem enganado, meu irmão. Tem que tomar cuidado. Eu não vou falar que você vai para o inferno. Quem sou eu para julgar? Mas o que a gente pratica, né? O que a gente pratica o mal, vai colher o mal. Se a gente praticar o bem, vai colher o bem. Então vamos vigiar na terra. Amém? Então, essa foi a palavra que Deus me colocou no meu coração, né? É buscar enquanto é tempo, né? Aqui no Isaías, né? 55, versículo 6. Então, medita essa palavra, coloca no seu coração, buscar enquanto é tempo, né? É obedecer a Deus, obedecer a pai e mãe, né? E a palavra de Deus. Isso é importante. Essa foi a palavra de hoje, que Deus colocou no meu coração. Não deixa de orar, meu irmão, tá? Que eu tenho certeza que Deus vai dar vitória para mim e para você, né? Então, agradeço pela oportunidade, eu agradeço por essa palavra, agradeço se você está acompanhando o meu canal, né? Dá um joinha lá, se você gosta, comenta, e eu creio que Deus, né? Nós vamos se encontrar um dia, amém? E aqui, como eu tinha dito, a água da vida, né? Sempre eu traz uma água para orar. Tem o óleo também, né? O óleo também significa muito, meu irmão. Muito. Principalmente quando a pessoa está enferma, a pessoa está com uma situação crítica na tua casa. O óleo é ungido, né? De Deus. Quando você ora, ele é ungido. Amém? Ele quebra todo o mal, toda a seta, até coisas negativas. Então, quando você sair, pede a Deus, né? Ora, tem um óleo, né? Pede, vai na igreja, o pastor, né? O óleo da bênção, né? Ungido, né? Então, vamos pegar aquela parte lá do Moisés, quando Deus falou para ele, ó, passar o sangue, né, do cordeiro na porta dos meus servos, que a morte não venha levar eles. Então, é um ato profético, né? Assim é o óleo. Você sai, se unge, que nada vai encostar sobre sua vida. Você vai estar protegido abaixo do poder de Deus. Os anjos vão estar acompanhando você. Amém? Então, vamos agradecer por esse momento, por essa palavra forte, muito forte. Amém? Então, vou agradecer orando, que você venha beber essa água, que venha fortalecer tua alma. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradeço por esse momento, que o Senhor venha colocar mais palavras na minha boca, que venha me dar sabedoria, força, e também venha me livrar todo mal. Livra, Senhor, toda a seta, toda a obra de macumbaria, todo olhares, ou inveja, né? E o Senhor venha perdoar meus pecados, minhas falhas. Eu sou pecador, Senhor, assim como ele, seu Pai, mas me cobre com seu sangue, Pai. Que essa noite seja uma noite de bênção e abençoando todos os dias a minha vida. Eu agradeço que o Senhor possa abençoar essa água,
aqueles que venham tomar e venham fortalecer o Espírito deles, ó Pai. Assim, ó Pai, e agradeço todas as pessoas que estão me ouvindo, que esse canal venha cada vez mais aumentar. Amém? Que o Senhor possa entrar na vida de cada servo, cada irmão, cada amigo, cada pessoa que vão vir meu canal. Então eu creio que o Senhor vai dar vitória para eles. E assim eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E assim eu vou, terminando por aqui, agradecendo a todos vocês. Beba essa água que Deus vai dar mais força para vocês. Amém. Que os irmãos fiquem na paz de Deus. Graças a Deus.